Olá, meus amigos, vamos lá para mais um podcast. Hoje, de forma extraordinária, tal como a reforma tributária, que é o nosso assunto de hoje. A reforma tributária que parece que agora vai sair, já foi aprovada, está passando aí pelo que o meu convidado falará, que é uma autoridade no assunto, falará aqui, parece que chega agora no Senado, está para ir para votação. E então, o assunto do momento. E como é do momento, eu resolvi aqui abusar da paciência de um grande aqui colega do magistério, um grande conhecedor do assunto, professor, vocês já vão ver, eu vou apresentá-lo. Eu falei, professor Murilo, venha me ajudar. Eu quero saber, Leozinho, modo Leozinho desconfiado, tá achando que vai pagar mais tributo, vai taxar dividendo, já tô de mau humor. E eu quero ver com ele ali que ele tem um placar da reforma tributária, tá aí bombando, as pessoas estão comentando muito. Eu falei, professor Murilo, me ajuda, vamos tentar esclarecer o pessoal se essa reforma tributária vem, para que fim ela vem. Aumentar impostos, simplificar ou não, é tudo isso o objeto. Então é extraordinária, geralmente vem de 15 em 15 dias, mas essa aqui vai vir no meio antes dos 15 dias, para que vocês tenham um pouco de conhecimento, eu explore o conhecimento das pessoas sensacional e a gente possa aí debater o conteúdo da reforma tributária. Quem está aqui comigo? Professor Murilo Moleno. Professor Murilo Moleno, ele é professor da Escola de Magistratura, foi professor colega meu na Escola de Magistratura aqui do Estado do Paraná, também professor das Faculdades Santa Cruz, aqui na cidade de Curitiba, de Direito Tributário, professor Murilo. Tá? Além disso, também é juiz de Direito titular aqui da 13ª Vara Civil, e, além de tudo, é um grande estudioso, não para de estudar. E, como eu sempre falo, quem gosta de estudar, a gente acaba tendo aqui a mesma paixão pelo direito e acabamos debatendo. O senhor Murilo, eu conheci ele, só para vocês saberem, para a gente finalizar essa apresentação, eu conheci ele nos idos de 2012 e 2013, porque eu já tomei ficando no mercado Kim, quando fizemos uma banca de monografia lá na Escola de Magistratura do Estado do Paraná, eu acho que nem ele lembra. A orientanda dele era Gabriele, tá? Gabriele Toasa, se eu não me engano, que foi aluna da Cátia, da professora Cátia, e ela, o professor Murilo, fez altas indagações, ela tirou, eu acho que 10 com louvor, e hoje ela já passou, já é mestre e doutora. E assim, a gente fica feliz como professores de ver que os alunos nossos nos ultrapassam, inclusive no âmbito acadêmico. Então, assim, é para que fique aqui sempre para vocês que admiram o professor Murilo, para vocês que admiram a professora Cátia, o professor Guilherme, que vem aqui sempre, a professora Bruna, a professora Cibele, enfim, a professora Bettina, todos aqueles que vocês já conhecem, alguns amigos meus que conhecem, vejam, vocês podem ultrapassar e nós ficamos extremamente felizes quando isso acontece, tá? Então aqui já fica a minha homenagem, eu gosto muito dela, eu não sei nem o que está fazendo, eu sei que é professora, acho que é da Universidade Positivo, não temos contato, mas nós nos conhecemos lá e eu fico muito feliz, tenho certeza que o professor Murilo também, de ver que ela já nos ultrapassou. O professor Murilo também é na área acadêmica, tá? Ele é especialista, mas mais do que isso, mestre em direitos fundamentais de democracia. Vocês vão ver que conhecimento ele tem. Professor Murilo, muito obrigado por estar aqui hoje, né? Vamos fazer esse bate-papo, conversar sobre a reforma tributária. Depois vou colocar suas redes sociais, se o senhor quiser, obviamente que você tem lá bons conteúdos. Eu estou sabendo aqui, muito rapidamente, que vai sair um curso de oratório. Esse curso de oratório eu já estou querendo até eu me matricular, tá? Mas daí a gente vai conversar em outra oportunidade. Hoje, Leozinho foca, tá? Às vezes eu estou desviado do foco. Leozinho focando, vou falar daquilo que eu pedi para ele vir, até porque a agenda dele é cheia, tá? Senhores, a agenda dele é cheia, à tarde está no gabinete, o negócio pega. Então, para não tomar muito tempo dele aqui, vamos falar de reforma tributária. Senhor Murilo Moreno, muito obrigado por ter vindo, né? Sempre uma satisfação estar com você. Você sabe quanto que eu te admiro profissionalmente, tá? Sei das múltiplas atividades e sei quanto você leva a sério, não só o magistério, como também a magistratura. E isso faz com que eu tenha essa admiração como cidadão e como colega de magistério. Aqui, professor Murilo, reforma tributária. Eu acho, tá? Modinho, é um modo aqui, eu digo modo. Eu tenho modinho Leozinho desconfiado. Eu tenho o modo Leozão sincerão, tá? Então eu vou ligar aqui o modo Leozinho desconfiado. Quando eu vejo deputado aplaudindo a reforma tributária, a minha ideia é, ferrou. Tô ferrado, não vai vir mais imposto. Já estamos com a carga tributária de 32,5%, suponho eu que seja isso, no último estudo que li ali, 3,2 trilhões de reais arrecadados em 2022, eu falo, vem mais, tá? Então eu digo para você, peço para você, primeiro ponto, né?
agradecendo e já faço a primeira pergunta. Qual é o objetivo da reforma tributária? E vamos aqui só fazer o último parênteses que já vale demais, tá? É. Não tem partido. Não vamos entrar aqui em questão partidária, porque a reforma tributária vem já desde a década de 70, vem se tentando, mas veio ali, intensificou com o governo Temer, depois passa para o governo Bolsonaro e é aprovada aqui, até agora, no governo Lula 3. Então, assim, não vamos entrar em política, tá? Vamos falar, é um professor de direito tributário. Nós vamos falar do âmbito de vista da ciência tributária, tá? Pois bem, me explica essa reforma tributária, o que o senhor pode falar dessa reforma tributária. Eu, Leozinho, sincero, acho. Vai doer de novo no bolso. Muito bem. Bom dia, professor Leonardo. E bom dia a todos que estão nos escutando também, nos vendo. E tomo a liberdade de não chamá-lo de doutor Leonardo. Vou chamá-lo de professor Leonardo, porque a admiração é recíproca. Professor Leonardo, você é também estudioso, dedicado, família, trabalho. Então você reúne todos os predicados aí de uma pessoa realmente iluminada, tá? Então fica a admiração aqui registrada. Professor Leonardo, a reforma tributária, com todos esses burburinhos aí, medo, insegurança, eu falei, eu sou professor de tributário, deixa eu me debruçar sobre isso e verificar se realmente ela é esta bomba relógio no nosso colo. De todos. Por que eu digo todos? Você paga tributo. Com certeza. Eu pago tributo. Vocês que estão aí assistindo pagam tributo também. Todo mundo paga tributo. E, professor Leonardo, qual é uma sensação de todo mundo? Ninguém gosta de pagar tributo. Ninguém gosta. Eu odeio. Entendeu? Ninguém gosta. Se perguntar, eu já perguntei numa palestra, quem gosta de pagar tributo? Ninguém levantou a mão, não era surpresa. Mas é dinheiro necessário para quê? Para o Estado fazer a sua política. Política social, política econômica, construir estradas, construir escolas, prestar serviço. Eu adoro quando eu encontro alguém, professor Leonardo, que fala que o SUS é de graça. Ah, o SUS é de graça. Aí eu falo assim, SUS é de graça? Não é de graça. Todos nós pagamos. Com certeza, né? Pobre, classe média, classe rica, todos pagam, porque o tributo está sempre embutido. Reforma tributária. Eu queria dar 2 exemplos. Hoje, como que é os nossos tributos? Primeiro, alíquota. Não dá para memorizar todas as alíquotas. Não dá. Impossível. Ninguém. Nem ao mais gênio de todos consegue memorizar. Posso fazer só um parênteses? Claro. O regulamento do ICMS do Paraná deve ter 1000 páginas. Por isso eu já fiz tributário. 1000 páginas do regulamento do ICMS do Paraná. Do ICMS. Cada estado tem o seu. 27 vezes 1000, 27 mil. 27 mil. E aí você vê as alíquotas. Cada município tem os seus impostos e as suas alíquotas. Mais de 5 mil municípios, você multiplica. É inviável. É uma loucura tributária que não tem uma insanidade. Esse seria o termo correto, é uma insanidade. E eu venho trazer 2 exemplos aqui, professor. Primeiro, sonho de valsa. O bombom sonho de valsa, na nossa infância. Nossa infância. Eu ainda gosto. Maravilhoso. Eu ainda gosto. Fala que é pra Não. mas eu compro pra mim. Não é mais bombom. O que ele é? Sonho de valsa não é mais bombom. É waffle. Ele é waffle. Pode pegar a embalagem antiga. Se você está nos assistindo aí, tem mais de década de 70, década de 80. Ele abria desenrolando. Sim. Hoje já não, a embalagem é diferente. Por que a embalagem trocou? Por economia? A minha opinião, trocou por tributário. Por quê? A tributação do bombom, a alíquota era superior. 20, 30%. A tributação do waffle, menor, 10, 5%. Então, só por uma questão, olha a doideira. Se você trocar o nome do produto, você troca a tributação. Ele é um waffle? Ele tem a parte waffle lá. Só que tem a casquinha, você tira a tampinha, a gente come o miolo, continua sendo um bombom. Mas para fins tributários, agora a classificação é waffle. Tributação menor. Planejamento tributário. Campo. Já faço. Sempre tô fazendo. Tomara que você não perca o raciocínio. Eu continuo. Não, tem o segundo exemplo. Já vai o segundo exemplo. Tem pergunta então. E daí já fala de um exemplo que eu vi. Um exemplo que eu vi do que você estava falando, planejamento tributário, né? E daí eu duro que é para as grandes empresas. Sim, a pessoa recebe
o produto da Microsoft hoje numa caixa embalada. Para ser o quê? Produto. E não um serviço que poderia ser uma chave da internet. Então é complicado. Tá? Agora, pão doce. É pão ou é doce? Entendeu? Olha isso. E aí, professor Leonardo, olha o que acontece. Desculpa, qual é o perigo? Não, mas o perigo... Doce, eu não sei o que é o tributário. O perigo qual é? Interpretação. E aqui nós vamos fazer a divisão dos poderes. Poder legislativo, clássico, faz lei. Poder executivo, executa a lei. Poder judiciário, vai julgar os casos conforme a lei. Ponto. É a definição básica da tripartição de poderes. O executivo, ele tem um princípio diferente. Qual é? Na dúvida, em dúbio, pro fisco. Então, se ele pega o pão doce, pão, tributação, 10%. Por exemplo? Doce, tributação, 20%. Qual é a interpretação do Poder Executivo do fiscal? Óbvio, 20%. Senão ele responde. Ele vai responder. Ele tem responsabilidade civil, administrativa, tributária, por aquele valor. Por que você escolheu 10 e não 20? Então ele escolhe o 20, em dúbio pro fisco. É assim? Infelizmente é. Você tem uma presunção contrária. Não é consumidor aqui. Aqui é direito público, direito tributário. Segundo exemplo, professor Leonardo. Crocs. O Crocs, esse é clássico no tributário. Quando ele foi importado, a empresa tem que fazer a classificação. Para quê? Para fins tributários. Classificou como sandália. O fiscal foi na empresa, na indústria ali, olhou e falou assim, não, isso aqui é sapato. Multa tributária, classificou errado. Mesmo que a tributação seja a mesma, se você classificar errado o produto, multa tributária. Multou a empresa. O valor não era elevado, pagaram a multa. Segunda importação. Importaram a segunda leva de Crocs. Classificação, sapato. Foi um outro fiscal. Não, isso aqui é sandália. Multa tributária. Foram para o judiciário. Falei assim, peraí. O primeiro fiscal falou que era sapato. A gente classificou sandália e falou que era sapato. O segundo veio e falou que não é sapato, é sandália. Decide. Entraram com mandado de segurança. Foi negado. Por quê? Crocs é sandália. Mas peraí, e o primeiro? Você recorreu do primeiro? Não. Não recorreu do primeiro. Tiveram que pagar a primeira multa, tiveram que pagar a segunda. Por quê? Porque é a interpretação. Duas bases diferentes, daí, com duas classificações diferentes, né? Entendeu? O fiscal, o primeiro não foi recorrido, o segundo não. Crocs é sandália. Para fins tributários, Crocs é sandália. Nesse aspecto, a reforma tributária veio, professor Leonardo, para resolver. Que é? Qual é a ideia da reforma tributária? Alíquota única. Acabou? É uma alíquota para gravata, para paletó, para celular, para copo, para água, para bombom, para o Eiffel, para o Crocs, para o sapato, tudo. Uma alíquota única. Mas, além disso, nós temos daí a linha. Claro que ela vai simplificar, e você já vai nos explicar, IVA, CBS, enfim, como que ele simplifica, mas também parte de tentar combater guerra fiscal, correto? Exato. Porque há uma guerra fiscal entre os estados, sim ou não? Perfeito. Aí, ó, peça da moto, sai daqui, vai pra Zona Franca, da Zona Franca volta a moto, não acontece isso? Teu comentário foi preciso, perfeito. Por quê? Hoje tem tanto benefício tributário, do ICMS principalmente, que a reforma tributária ela foi planejada para 10 anos. Então ela vai entrar em vigor efetivamente em 2033. Então daqui 10 anos. Por quê? Tem 10 anos para justamente todos esses benefícios tributários acabarem. Questão de guerra fiscal. As notícias que a gente vê, professor Leonardo, a indústria saiu daqui do Paraná, foi para tal estado. De tal estado veio para o Paraná, daqui saiu para São Paulo, Santa Catarina. As indústrias vão, o comércio vai aonde tem benefício tributário. Se é possível ter, é possível conceder por lei, sim, é possível, a indústria vai. Ô prefeito, ô governador, quero trazer minha indústria para cá. O que eu ganho? Você vai ganhar uma isenção de 5 anos, de 10 anos, uma redução da... Você pode fazer isso por lei? Pode. E você faz um benefício tributário, um incentivo fiscal. Com a alíquota única. Acabou. Acabou. Acaba isso, acaba essa guerra fiscal. E por que, professor Leonardo?
todos estão interessados. Eu sei a tua desconfiança. A tua desconfiança é legítima. É legítima. Do cidadão comum. Entendeu? Todo mundo vai assim, mas peraí, porque todos os governadores estão interessados. Uhum. Todos os prefeitos estão interessados. Senador, deputado, vereador. Tipo, tá, e nós contribuindo? Isso. O que nós fazemos? Por isso que nós temos que abrir o olho para um detalhe importante. A alíquota vai ser única agora. Depois eu vou dizer quais tributos que vão ser incorporados por quais tributos, mas a alíquota vai ser única. A questão maior qual é? Esta alíquota qual é? Quem fixa essa alíquota? Existe um teto? Não tem? São questões ainda pendentes que está no Senado. E posso dizer uma informação privilegiada? Deve. Primeira página? Sim, primeira página, parece aí aquela capinha bonitinha, hein? Eu tava Saiu numa... corte. Saiu corte. Mas entendeu? A informação é privilegiada. Eu tava assistindo uma palestra do senador Pacheco, né? Presidente do Senado, e ele contou a data que tem a previsão para ser votada no Senado. 4 de outubro. 4 de outubro. Tá aí. Então tá aí. Por isso que a nossa live é extraordinária. Entendeu? 4 de outubro é a data que a reforma tributária vai ser votada no Senado. Já foi aprovada na Câmara, então foi aprovado o texto base. Tem umas jabuticabas, não sei se o professor Leonardo quer saber as jabuticabas ou não. Daqui a pouco. Tem umas jabuticabinhas ali. Já tô imaginando. E aí, dia 4 de outubro é a data para ser votada no Senado. Então, todas as associações, a pressão tá grande no Senado. Porque todo mundo quer o quê? Exceções. Quanto mais exceções a essa alíquota uniforme, alíquota única, maior ela vai ficar. Então, se tem uma categoria que se organiza e consegue um benefício, uma alíquota menor, vai aumentar a alíquota. Quer saber a alíquota ou não, professor? Não, já quero saber. Quanto você hoje. O que nós temos? Básico. ISS, alíquota de 5%, variação de 2% a 5%. Serviço, prestador de serviço. Advogado, médico, prestador, dono de cartórios, tabeliões, oficiais. Dono de cartório, advogado, médico, 5%. ISS. Pessoa física, pessoa jurídica, simples, com toda aquela questão da tributação. Indústria, comércio, vai pagar o quê? O ICMS, 18%. Tem uma variação, 18% de ICMS. Então a gente está falando de 18% e 5%. IPI, 30%. Então nós estamos falando da indústria, principalmente, produtos industrializados, 30%. Nós vamos ter COFINS, 7,6%. PIS, 1,65%. São contribuições sociais, né? Também cobradas aí, principalmente da indústria, pessoa jurídica. Tá bom. Então nós estamos falando de uma alíquota geral de todos esses tributos, 56%, 60%. Vamos colocar de 55% a 60%. É a alíquota total. Só que a pessoa que vai sofrer mais a reforma tributária, prestador de serviço. Porque o prestador de serviço... Já tô começando a chorar, né? Viu por que eu não gosto? Por que eu já tô começando a ficar mal-humorado? Entendeu? Seu Murilo? Mas... Viu por quê? Leozinho desconfiado, ó. Já vão taxar dividendo, já vai vir para servidor de serviço. Eu vou virar o quê? Mas por isso que tem duas coisas importantes pra gente ficar de olho. Pode falar. Eu vou falar. Vou anotar aqui. Então, de 5%, professor Leonardo, que você que está assistindo também, profissional liberal, prestador de serviço, de 5%, estão falando, não sou eu que estou falando, né? Professor Leonardo, não sou eu que estou falando. Sou eu que estou falando. Os técnicos do Ministério da Fazenda, do Senado, a alíquota vai ser fixada em 28%. 28%? 28%. E você quer que eu não fique mal-humorado? Calma, 28%. O senhor quer que eu não fique mal-humorado? Não, porque tem a vírgula. 28,04. Jesus, Deu 0,4. Eu posso buscar lá embaixo no remedinho da depressão? Eu já tenho uma cestinha, né? É pra dormir, é pra acordar, é pra isso, é pra aquilo. Então já começa mais um remedinho da depressão, é isso? De 5 para 28. Jesus. Por quê? O IBS, esse Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai juntar o ICMS e o ISS. Então, o Imposto da Circulação de Mercadorias e Serviços, que eram só 3, o ICMS pega 3 serviços. Transporte e telecomunicações. Beleza. Transporte interestadual e intermunicipal.
O resto, todos os outros serviços, tributação municipal pelo ISS, Imposto sobre Serviço. Vai ser unificado. Bens e serviços. Hoje você não paga ICMS. Você é profissional liberal, você não paga ICMS. Só que daí agora o IBS é uma nova mentalidade. Por quê? É bens e serviços, é junto. É o junto. Seria o IVA europeu, o IVA japonês, o IVA americano, que é o Imposto de Valor Agregado. Por que não chama assim no Brasil? Resolveram chamar IBS. Imposto sobre Bens e Serviços. Maravilha. Posso fazer um parênteses? Só para a gente continuar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, nós estamos começando a falar de unificação e de modificação dos tributos. Tá? Então, antes de explicar, até para a audiência, aquela audiência que não está tão acostumada, é atingida, mas nem sabe de onde que vem o tiro. Tá? Esse é o grande problema. Por isso que aqui, nós vamos falar para quem, obviamente, está lá na pós-graduação, os teus colegas juízes, eventualmente desembargadores, assessores, enfim, mas vamos falar para os nossos alunos da graduação, os alunos aí que estão se formando, os novos advogados, e também, como eu digo, o objetivo desse canal aqui, do meu todo, é transmitir conhecimento. Transmitindo conhecimento, a ideia é transmitir, por isso que eu lhe chamei, transmitir de forma fácil, como você está fazendo agora. Então, para a gente continuar no raciocínio, primeiro eu queria saber que antes de explicar a unificação que sai e o que entra, eu queria só continuar falando, porque para mim me parece muito importante, com relação ao espírito da reforma tributária. Então, uma parte que o senhor está me mencionando é simplificação. Com a simplificação, aí eu faço um pouco de defesa, senhor Murilo, e eu posso estar viajando aqui, porque eu não sou expert em tributar. Veja, quando você está me explicando da simplificação, obviamente eu tenho previsibilidade. Então eu sei quanto que é o meu produto, quanto que ele vai custar de imposto, e o cidadão sabe também quanto que aquele imposto incide sobre aquele imposto. Então o IVA é interessante por isso. Você vai para o exterior, você vê lá, é R$10 a barrinha e tem mais 20 de imposto, mais R$2 de imposto. Você sabe destacadamente quanto você está pagando de imposto. No Brasil você não sabe. Então eu acho que primeiro do ponto de vista de fiscalização tributária do cidadão contribuinte. Tá? Então para mim é válido. Aqui eu simpatizo com a reforma tributária. Além disso, e isso eu não queria perder esse fio da meada, que eu acho que é muito importante só alertar quem às vezes, enfim, não tá conseguindo chegar lá naquele pontinho do fio da meada, é que quando o professor está explicando a questão desta simplificação de tributos, você também está falando o seguinte, há uma injustiça tributária, no meu ponto de vista, há uma injustiça tributária do seguinte, quem tem conhecimento tem tudo. E o que eu quero falar com isso? Porque se eu, Leonardo, imagino lá, eu sou um profissional liberal, ou não sou advogado, aí eu falo o seguinte, puxa, eu estou vendo aqui no regulamento que eu vou pagar ISS, se eu pegar e juntar meu escritório de advocacia com todos os advogados, eu pago só um ISS. Tá uma briga ISS com o escritório de advocacia. Tem 400, mas para pagar uma taxa fixa. Já é uma briga, um lobby, tá? Tá bom, além disso, eu vou distribuir, além de não distribuir via dividendos, eu vou distribuir sobre juros sobre capital próprio, porque os juros sobre capital próprio é abatido do meu lucro e daí eu então pago menos imposto e distribuo mais dividendos. Se eu tenho conhecimento, eu consigo fazer engenharia tributária. Agora imagine as grandes empresas, as transnacionais, departamentos específicos de planejamento tributário. Então, aquilo que o senhor está falando, que é a questão Renault no Paraná, a PID agora lá na Bahia, essa briga de semestre, a Localiza veio para Curitiba, mas as placas, os carros alugados em Curitiba, os carros, todos eles eram emplacados, quando a placa ainda podia identificar a localidade, era Minas Gerais, correto? Por quê? Porque tinha conhecimento e planejamento tributário. Lá se conseguia uma alíquota menor do pagamento do imposto sobre serviço, presumo eu. Tá? Então, esse ponto eu acho que é importante esclarecer, porque, assim, não sei se eu estou falando baixo, né? Se estiver falando baixo, você é um professor tributário. Né? E eu acho que aqui é um dos pontos que eu posso defender. Porque, realmente, eu tenho que fazer com que pessoas que estão, por exemplo, a pessoa física natural, normal, a minha empregada doméstica, nós mesmos, né? Na pessoa física, você como professor lá, eu como professor, quando não estou advogando, nós estamos pagando o imposto de renda da pessoa física dos 27,5%. Eu não consigo muito fugir. E a pessoa normal não foge dos 27,5% da renda, né? Que é uma outra fase da reforma tributária. Só que daí
as grandes corporações conseguem economizar esse dinheiro, porque tem conhecimento, tem planejamento e alguns se beneficiam de lobby. Então aqui nós temos esse benefício, correto? Que é conseguir fazer isso, ou estou fazendo um raciocínio muito maluco aqui? Não, então, o que acontece? A ideia, basicamente... E daí vamos passar para IVA e CBS. Unificar a alíquota. Então, a ideia principal, que a reforma, professor Leonardo, tem 2 pilares. Primeiro pilar, não pode... Isso é... Por que tem o consenso de toda a classe política do Estado brasileiro, União, Estados e municípios? Não pode reduzir tributação. É princípio escrito na reforma. É transparente. Tá na reforma. É transparente. Então, assim, não adianta chegar para você e falar o seguinte, não, pode ser que reduza. Não. Tá escrito lá. Na justificativa do projeto. Não pode reduzir a arrecadação. Uhum. Quanto que é essa arrecadação desses 5 tributos que vão ser mexidos? 1,3 trilhão. 1,3 trilhões de reais é a arrecadação, representa aí... O nosso PIB hoje está em torno de 10 trilhões. O Brasil produz hoje, produtos e serviços, 10 trilhões por ano. Só esses 5 tributos representam 1,3. Então vai representar aí 13%. 13% da arrecadação. Não pode cair de 1,3. Então a somatória de todos esses tributos, agora os novos que vão ser criados, não pode ser abaixo de 1,3. Para alguns pode ser que reduza a carga, sim. Para outros vai subir. Para quem que vai subir? Porque esse é o segundo pilar. O segundo pilar é redistribuição da carga tributária. É o que você falou, planejamento. Grandes escritórios, 5% de ISS, você vai pagar o ISS fixo, você vai pagar o ISS variável, lucro presumido, lucro real. Tem todas essas questões que você tem que ter quem se planeja. Consegue realmente ter, isso aí é uma parte importantíssima das empresas. Grandes empresas, entendeu? Médias empresas. Então você vai ter esse planejamento e vai ter uma redistribuição. Então vai sair um pouco da carga da indústria, do consumo, para o serviço, vai ter esse reequilíbrio. Então vai ser geral, vai ser uma coisa uniforme para todas as categorias. Tanto bens quanto serviços. Quem é mais impactado? Serviço. Isso assim, uma coisa... Já fiquei depressivo. Não dá, assim. O senhor conseguiu estragar meu dia. Entendeu? O senhor queria estragar meu dia. Por mais que o senhor tenha admiração, falou aquilo, é como quando eu vou sustentar. O relator começou a me elogiar, eu falei, ixi, Maria, perdi, né? Então o senhor começou falando bem de mim e agora ele veio pra porrada, né? Veio pra pancada. Falou, então, você vai pagar mais. Como é que é? Eu saí de 5, como é que é? Pra 28. Pra 28? 0,4. Mas o 0,4 esse não pode. Então, já vou anotar aqui. 28,04. E essa alíquota vai ser a maior do mundo. Maior do mundo. Meu Deus do céu. Teve nessa palestra que eu assisti do Pacheco, o senador Pacheco e o deputado Lira, foram na Fiesp, né, em São Paulo, e nessa palestra aí foi aberto para perguntas. E um dos que perguntaram, que puderam ter a palavra, representante da indústria, óbvio, falou assim que o Brasil precisa parar de ter esses prêmios de melhor do mundo em algumas categorias. Então, se o Brasil implantar essa alíquota de 28,04%, vai ser a maior alíquota do mundo, que não é um prêmio de se orgulhar. Hoje, a Hungria tem essa alíquota de 27%, é a maior do mundo. O IVA da Hungria, 27% é o IVA da Hungria. Como é que tá, professor Leonardo? Tem mais uma notícia, então. O presidente Urbano e tudo. Tomar uma água aí, né? Já tô começando aqui a pensar que remédio que eu vou tomar. Não é só o IBS que você vai pagar. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, é essa alíquota de 28,04. Em nenhum lugar da reforma eu li que esse seria o teto dos 2 tributos. Do CBS também. Da contribuição sobre bens e serviços. Tá, então agora deixa eu só fazer. Só fazer. Então vamos lá. Pra gente falar de IVA e CBS. Muito bem. A reforma está focada em tirar, porque nós temos lá o II, Imposto de Importação, temos ICMS, Imposto de Circulação, Mercadoria e Serviço, cada um vai falando, não vou falar todos, né? Mas enfim, ISS, Imposto sobre Serviço, enfim, tá uma lista aqui que eu não vou falar porque a gente cansa, tá? Qual que é, então nós teríamos a mágica, enfim, a novidade é a criação de 2 novos impostos.
um no âmbito federal e um no âmbito estadual e municipal? Isso. Vamos explicar. Então, como é que o que sai e o que entra? Então, uma vírgula. Você já adiantou, tá? Para daí a gente entrar nas alíquotas. Então, na o que verdade, sai e o que entra? Exato. Então, vão ser criados 2 impostos e uma contribuição. E uma contribuição. Bom, essa coisa eu não sabia. Então, 2 impostos e uma contribuição. São espécies tributárias. Nós temos 5 espécies tributárias. Nós temos o tributo, nós temos 5, né? A maior delas, que todo mundo conhece, óbvio, são os impostos. Temos as taxas, então as custas judiciais. Custas judiciais, modalidade tributária. É taxa. É taxa. Então é taxa. Taxa do bombeiro. Entendeu? Exatamente. Então, alvará é uma vistoria. São todas taxas. Todas essas taxas administrativas são tributárias. Não some. Não some. Por enquanto. Não, por enquanto não, nada. Não se mexe nas taxas. Continua. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é obra pública. Asfaltou a rua, cobra um valorzinho. Pode cobrar um valorzinho. Também não se mexe. Onde as contribuições especiais, tem várias categorias. Empréstimo compulsório, hoje não se usa mais. Entendeu? Tem várias, só em calamidade, guerra. Então essa daí tá lá de backup. Tá de backup lá na Constituição. Vai se mexer nas contribuições e nos impostos. Não todos. Então vai sair 3 impostos. Esses 3 vão virar 2. E as contribuições PIS, PASEP, né, que é e a COFINS vai virar uma contribuição. Então é isso. Qual é o problema que eu falei pra você? Um lenço, de repente eu tenho... Você devia ter trazido um lenço aqui. Traz o lenço porque eu já tô entrando pra depressão. Na reforma, hoje você, prestador de serviço, pessoa física, não paga PIS, não paga COFINS. Essas 2 contribuições, 7,6, 1,65, pelo base no lucro real, lucro presumido, tem toda aquela tributação dos regimes tributários. Você não paga hoje, pessoa física. Na reforma, em nenhum momento está falando que a CBS, que é a contribuição, o IBS é o imposto. A CBS é a contribuição. São diferentes. Que a CBS não vai incidir sobre o prestador de serviço. Não tem em nenhum momento. No Senado, é um lobby. Vou tomar minha água. Eu acho que isso aqui devia ser transparente para ser o que agora? Cachaça. Eu acho que eu devia tomar cachaça, né? Para aguentar o tranco hoje. Quer dizer, então, que não está em nenhum lugar dizendo, limitando que não pode incidir. Mas professor Leonardo, então primeiro eu digo o cenário apocalíptico. E agora vamos trazer a luz. Tá bom. Podemos trazer a luz? Podemos. Podemos, então? Então podemos. Temos que ficar de olho em 2 coisas. 2 artiguinhos da reforma fundamentais. Primeiro artigo é 156A, se não me engano, parágrafo 3º. Que diz o seguinte, que outra pessoa vai pagar a conta. O que é? Sujeito passivo. Outro contribuinte. Outra pessoa vai pagar essa tributação. Você não precisa ser aquele... tecnicamente seria o imposto direto e indireto. A lei complementar que vem na sequência, tem 2 anos para lei complementares serem aprovadas no Congresso, você vai poder passar esse valor para outra pessoa. Então esses 28,04% vai ser repassado para quem? Teu cliente. Entendeu? Então, existe essa possibilidade. Mas ele pode abater daí do custo dele? É o que você está falando. Se vendendo para aprovação, entendeu? Do que eu escutei, do que eu li, falando, não, mas olha, você vai pagar mais, mas o teu cliente pode abater. Agora, eu quero saber, depois de aprovado, você vê aquela lei complementar e fala, não, mas não pode abater, porque é a exceção da exceção, porque quem tem cabelo branco, entendeu? Não pode abater. Na minha concepção, a ideia da reforma é não abatimento. Então... exemplo. O senhor já mencionou que não pode abaixar de 1,3 trilhão. Esse é o limite, a arrecadação. E assim, só para fazer um comentário, eu não sou professor, tá? Mas eu sou curioso. Do que eu li, falei, é porque quer se manter esse 1,3 trilhão, porque senão os governadores não aprovam, correto? Exato. Os municípios. Porque eles não querem perder a arrecadação. Exatamente. Porque vai tudo para Brasília. Exato. E esse é um outro problema que não vamos entrar, tá? Tá novamente saindo tudo daqui, indo tudo para Brasília custear, e daí já é uma outra preocupação, mas não vou fazer esse parênteses, tá? Então, para isso, né, para não baixar 1,3 trilhão, senão os governadores não vão aprovar. Nem governadores, suas bancadas, né? A base, exatamente. Prefeitos não vão aprovar. E aí o que acontece? Um exemplo, para dar um exemplo, assim, você que está assistindo a gente aí, um exemplo. Hoje,
Se você presta um serviço, R$1.000, é o custo. Você chega pro teu cliente e fala assim, ó, para eu fazer sua defesa, para eu fazer o teu tratamento aqui, R$1.000. Você vai ter o ISS, já está embutido ali, você já colocou, é o teu custo, ó, você apresenta para ele, R$1.000, 5% de ISS, você vai recolher os 50. Hora que o cliente, o teu consumidor, pagar os 1.000 para você, você separa os 50 e recolhe para o município. Perfeito. A partir da reforma, é IBS, é Imposto sobre Bens e Serviços, na alíquota 28,04. Então esse serviço não vai custar mais 1.000, vai custar 1.230,40 centavos. 1.230. Então você vai ter um aumento aí de 23% no teu serviço. Por quê? É redistribuição da carga tributária. Tem uma vantagem? Os bens vão diminuir o preço. Um pouco. Então, hoje, o que você usa? Ah, você usa o quê? De equipamento. Você usa uma cadeira, uma mesa, um computador, produtos médicos estão isentos. Então, tem ali uma categoria de produtos médicos que tem isenção. Então, esses produtos vão estar isentos. Então, pode ser que dê uma compensação. Mas você, por exemplo, vamos pegar o advocacia. O advogado, o produto dele praticamente puro intelectual. Isso é pura Papel hoje quase não se usa mais. Claro. A energia elétrica, mas... Um computador que dura 3, 4, 5 anos. Entendeu? Então, basicamente, é o que? A sustentação, roupa, entendeu? Então, vai ser... Esses que têm um serviço intelectual, que não tem bens agregados, vai ter um impacto maior. Então, o primeiro aspecto é esse. Ficar de olho nessa questão, que já estão pressionando aí tudo. Segundo pilar, professor Leonardo, o Senado, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, eles vão fixar a tal da alíquota base. Na verdade, não é uma alíquota de referência. O que é essa alíquota de referência? Não sei. É uma alíquota de referência. Então, eles vão calcular o valor desse 1,3 trilhões e como é que vai ficar agora as alíquotas? Então, as alíquotas vai ficar, não vai ser 28,04, vai ser 27%. Bom, o Senado vai fixar essa alíquota no âmbito federal, estadual e municipal. Só que está tendo uma pressão grande do Senado para dizer um teto. Porque essa alíquota de 28,04 é uma alíquota pensada para manter a carga tributária em 1,3. Não tem nenhum artigo, inciso, parágrafo dizendo que ela não pode subir. Se vier uma de 30%, 40%, 50%, possível. Agora, se você tem um teto está. Teto. Claro, exatamente. É porque se você já trabalha 4 meses por ano, no mínimo, para pagar a carga tributária, daqui a pouco você acorda trabalhando 5, 6, você vai lá, não, vou parar de trabalhar. Paro de trabalhar porque não dá para mais sustentar. Vou parar de trabalhar porque eu só trabalho para o governo. Né? Professor Leonardo, enfim, eu tô percebendo. Não, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Eu tenho notícia boa. Deixa eu só fazer uma chamadinha, tá? Gente, professor Murilo, qual que é a sua rede social lá? Porque a gente vai colocar depois os caracteres para você acompanhar o que eu vou falar agora. Qual que é a rede social? Que eles... Tem no Instagram, professor_Murilo Moreno. Professor_Murilo Moreno. No Facebook, Professor Murilo Moreno. Facebook, Professor Murilo Moreno. No YouTube, eu tô começando meu canal ali também. Ótimo. Começando a brincar ali no YouTube. Professor Murilo Moreno. Professor Murilo Moreno. Moreno. Tá fácil de acompanhar. Veja, acompanha aí pra gente, vai comentando. Você sabe que quando você comenta, além de você apresentar sua dúvida, que pode ser esclarecida, se não agora, nesse momento, eu posso passar a mensagem para o professor Murilo, ele esclarece, eu mando para vocês, a gente gosta de interagir. Além disso, também curta, compartilhe aí, porque vai chegar esse conhecimento. Vejam, o algoritmo do YouTube, eu sou sincerão, tá? Então o algoritmo do YouTube quer o quê? Ele fala, quando comenta, ele sabe que você está gostando, ele vai passar para os seus amigos, tá? Então, assim, faça isso. Se você gostou do conteúdo, o professor Murilo vai chegar a mais pessoas vão se inteirar aqui da questão tributária.